Olá! Seja muito bem-vindo à nossa quarta de estudo. Espero que você curta e compartilhe este vídeo e que juntos podemos continuar adorando ao Senhor e crescendo em conhecimento. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado
Olá, seja bem-vindo a mais uma quarta de estudo na Batista Vila Formosa. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Quero agradecer você por esse tempo que você disponibilizou para estar conosco, para que a gente possa compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Quero agradecer você e quero fazer um pedido. Hoje nós vamos fazer de forma diferente, gostaria que você interagisse, que você pudesse fazer as suas perguntas, tirar as suas dúvidas, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Nós vamos estar acompanhando e vamos procurar tirar as dúvidas, responder as perguntas, né? Convide aí, compartilhe, convide os amigos. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o tema que hoje há uma preocupação especial, inclusive com a questão da pandemia, a questão da doença física. Estão se pensando, preocupando as autoridades, os médicos, os especialistas nas doenças pós-pandemia, as consequências que nós vamos ter. E entre elas estão as questões, os males relacionados à mente. Eu acrescentaria ao coração e à alma. Vamos falar um pouco sobre coração ferido, os males que assolam a nossa mente, o nosso coração e a nossa alma. Vamos compartilhar um pouquinho sobre a vida de Davi, sobre outras questões, e eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor vai nos iluminar a compreender, a combater esses males e a transformar esse coração ferido em um coração sadio, num coração alegre, num coração que tem paz. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Vamos orar ao Senhor pedindo a iluminação do Espírito Santo. Pai de amor, te louvamos e te agradecemos porque mais uma vez nos reunimos como igreja, mesmo que online. Queremos pedir a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, todos que estão nos acompanhando nesse momento, para que possamos compreender a Tua palavra. Possamos, através da intimidade contigo, do conhecimento da Tua palavra, combater os males do coração, da alma e da mente, Pai. Abençoe aqueles que estão passando por dificuldades, Pai de amor, aqueles que estão desempregados, enfermos, aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor esteja consolando e que todos nós juntos possamos superar esses momentos, estar fortes, firmes, aguardando o Teu retorno. Fica conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos falar sobre coração ferido. E aí nós vamos tratar e vamos recorrer ao texto do Salmo 51, né? Salmos que fala sobre a confissão e o arrependimento de Davi. Interessante que ao longo da sua vida, Davi sempre fez o que era agradável e reto ao Senhor. Mas no caso específico de Urias, o Heteu, lá em 1 Reis, capítulo 5, ou melhor, capítulo 15, no versículo 5, Davi, então, acaba cometendo pecado, acaba desagradando a Deus, né? E aí, então, esse é um dos salmos em que ele começa a sua oração penitencial, ele começa a reconhecer o seu erro. Essa oração de Davi, ela é feita depois que ele é confrontado pelo profeta Naamã sobre os seus pecados. Então ele passa a pedir perdão a Deus, ele passa realmente a fazer essa oração penitencial. E nesses salmos que nós vamos ler, o versículo 17, Davi vai fazer aqui 3 pedidos centrais. Ele vai pedir para que Deus lave o seu coração, a sua alma, para que Deus restitua a alegria que ele tinha, né, para que ele possa ter o perdão, e ele vai pedir para que Deus possa continuar usando a vida dele. Não sei se você já passou por essa dificuldade, se o seu coração está ferido, se você já esteve com o coração ferido, mas é sobre esse tema que nós vamos compartilhar nessa quarta de estudo. Vamos ler então o Salmo 51, versículo 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus.
Davi aqui então começa o seu caminho. Mas antes precisamos compreender e destacar algumas questões. O que é um coração ferido? O coração ferido é um coração repleto de males. E esses males podem assumir muitas formas, né? Solidão, a ira, a culpa, a depressão, a mágoa, o medo, a angústia, a decepção, ansiedade, inferioridade, amargura, rejeição e tantas outras coisas. Então nós precisamos focar um pouco mais também esses males, nos preocupar em ser curados desses males. Nós nos preocupamos tanto, e nesse momento de pandemia, né, com a cura física, e é importante seguir as recomendações, mas é importante também ter em mente esses males que assolam o nosso coração, os nossos corações. Spurgeon diz o seguinte: a mente pode desabar muito mais profundamente do que o corpo, pois nela há poços sem fundo. A carne pode suportar apenas um certo número de feridas e não mais, mas a alma pode sangrar de 10.000 maneiras e morrer repetidas vezes a cada hora. Interessante que os males do coração é bem diferente dos males físicos, né? Aqueles que são mais jovens, como eu, devem se lembrar da banda Rebanhão. Tem uma música deles que diz o seguinte: dentro de você bate um coração pequenino e frágil, feito de bolha de sabão, que está cansado de tempestades, vulcões, de muitos invernos e pouco verão ou poucos verões. Isso faz-nos pensar e diagnosticar, ou detectar, melhor dizendo, quando o coração é ferido. O coração é ferido todas as vezes que o nosso ser interior é ferido. E aí nós temos um pensamento, surge, né? Um pensamento, um sentimento e um pensamento. O sentimento nos assombra e tentamos evitar que ele se repita. O pensamento busca nos socorrer, mas pode acabar nos prejudicando. É interessante pensar dessa maneira, né? Nós temos muitas vezes sido feridos, e quem não foi de alguma maneira, ou até por si próprio, por decisões, ele acaba tendo essas consequências e sentindo exatamente isso. E aí o pensamento, e hoje nós temos, né, a questão do pensamento positivo, isso vai resolver, não é bem assim. Às vezes, ou muitas das vezes, o esforço somente seu, somente da sua força mental, não vai conseguir essa cura, não vai conseguir essa libertação. Eu gostaria de dar alguns exemplos de que, quando ocorrem situações que podem ocorrer isso. O primeiro exemplo que eu gostaria de deixar é quando o adolescente, criança, jovem, ou mesmo nos dias atuais, quando nós estamos na sala de aula. Aí uma professora ou um professor nos constrange de alguma maneira, né? Às vezes uma resposta que nós vamos dar, hoje é o famoso bullying, né? Aquilo que tem aí sido encontrado aí desde do nível médio, nível superior, ensino fundamental. Então, quando isso acontece, nós temos sentimentos de quê? De vergonha, de impotência e de frustração. Esses sentimentos vão nos levar a um pensamento de reação. E aí nós pensamos exatamente isso. O mundo não é um lugar seguro. Nós pensamos, eu não sou inteligente, aí começa aquela questão da inferioridade. E aí você acaba ficando calado. Você acaba ficando uma pessoa introspectiva, porque você passou por uma situação como essa. Essa questão desse exemplo da sala de aula, talvez seja mais comum do que nós pensamos nos dias de hoje, né? Então, às vezes, você tem medo de responder. Isso não vale só na sala de aula, lá na faculdade, no colégio, isso vale às vezes até na igreja, né? As pessoas acabam no estudo, na escola bíblica dominical, em algum momento ele se sentiu
que ele não deveria ter falado, ele sentiu que as pessoas questionaram, não deram muito valor para aquilo, para a sua posição, né, para o seu pensamento, então ele acaba agindo dessa maneira e ele prefere então ficar calado. O segundo exemplo está relacionado com o nosso casamento, a nossa família. Quando um cônjuge nos trai ou abandona, o sentimento ou os sentimentos são de tristeza, desamparo e de revolta. Esse sentimento vai gerar pensamento com relação a isso. E os mais comuns são: as pessoas não são confiáveis, eu não sou desejável, e aí conclui-se dessa maneira: é melhor ficar sozinho. Quem não já ouviu isso, né? Quando algum namorado, não precisa nem ser no casamento, né? Tive um relacionamento, mas não dá certo, é melhor ficar sozinho. Esse pensamento é gerado justamente pelo sentimento que criamos através dessa situação, desse exemplo, e talvez muitas pessoas tenham passado já por essa situação. O terceiro exemplo que eu gostaria de deixar com vocês é quando nós enfrentamos uma doença, um acidente grave, uma situação relacionada a essas questões. Nós temos o sentimento de quê? Medo, vulnerabilidade, insegurança. Aliás, o sentimento de insegurança hoje é geral, em todas as áreas. E aí nós vemos aquele pensamento: a vida é muito perigosa, eu não tenho como me defender, é melhor ficar encolhido, é melhor ficar em casa, né? Os profissionais, os estudiosos, especialistas em segurança, dizem que quando a população voltar a estar nas praças, nas ruas, né? Então ela começar a voltar a tomar o seu lugar, os ladrões, aqueles que praticam violência vão se afastar, porque hoje aconteceu o inverso. A sociedade, nós ficamos em casa, enclausurados, e eles estão tomando conta, justamente porque houve esse efeito inverso. Nós precisamos retomar isso, segundo esses estudiosos. Mas esse exemplo da insegurança, da doença, de um acidente grave, uma dificuldade nesse aspecto que alguém possa enfrentar, vai gerar esses sentimentos de medo, vulnerabilidade, de insegurança, e aí é melhor ficar sozinho, é melhor ficar encolhido, ficar guardado, não sair e tantas outras coisas mais. E aí, quando as feridas vão marcar mais? Quando isso vai nos abalar de uma forma assim, gerando realmente essas doenças e esses males de uma forma mais efetiva? Quando os golpes nos atingem quando ainda somos jovens, isso vai marcar jovem e adolescente, né? Hoje nós temos uma questão muito séria a trabalhar, aquelas jovens que foram abusadas sexualmente na sua infância, na sua adolescência, ou mesmo quando jovem, aí isso vai marcar, cria uma sequela. Quando os golpes que nos atingem são muito fortes, ou seja, às vezes aquela pessoa que está ao seu lado, da família, em quem você confiava, já falamos da questão do cônjuge, e isso vem de uma pessoa muito querida, às vezes na igreja, na comunidade, né? Alguém te decepcionou. E também quando os golpes se repetem muitas vezes, você dá oportunidade para uma determinada pessoa que desapontou você, e aí ela volta a te desapontar, ela volta a cometer a mesma situação em que você passou. Isso então vai marcar de uma forma muito mais difícil de ser combatida, né? Mas nós temos alguns casos que a Bíblia fala sobre rejeição, inclusive, né? Jefté, se você não conhece, lá em Juízes capítulo 11, versículos de 1 a 3, ele era um filho, ou foi um filho rejeitado. Olha o que o texto diz. Era então Jefté o Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Gileade era o pai dele. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Quando os filhos desta eram grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos juntaram-se a Jefté
e saíram com ele. Olha que situação, ser rejeitado, né, na própria família. Fico pensando aqui, retomando o próprio Jesus Cristo, né, no seu ministério, ele não era compreendido nem aceito entre os seus irmãos. Olha que dificuldade. E Jefté então foi rejeitado porque não era filho de uma prostituta, né, e ele não era filho da atual esposa, não era irmão por parte de pai e mãe, e aí então os irmãos colocam ele para ir embora, deixam de lado e ele fica largado. E aí alguém pode dizer, muitas vezes isso já aconteceu com você e até na questão de Jefté e tantos outros casos, tem uma música que fala sobre isso, né? Você tem valor, mas quando alguém fala para você ou diz que você não tem valor, quais são as reações que geralmente ocorrem nessa situação? A primeira delas é você pode aceitar o veredito, né? Realmente eu não tenho valor, alimentar isso na sua mente, no seu coração, isso vai agravar muito mais esse mal, vai agravar essa situação. Você pode tentar provar o contrário, e aí é difícil, né? Quando a gente faz as coisas com raiva só para provar para os outros, geralmente não dá certo. E aí essa questão vai aumentar, o problema, a dificuldade, esse mal, ele vai aumentar. E em ambos os casos, você se perde de si mesmo, porque tentamos provar algo da forma errada, tentamos combater esse mal da forma que vai gerar mais mal. É como se nós estivéssemos tomando um remédio para um determinado mal na saúde física e esse remédio fizesse o efeito contrário, né? Além de ter os efeitos colaterais, esse remédio, além de não combater esse mal, ele vai acabar agravando, né? Então, nós precisamos pensar um pouco sobre isso. Para pensar sobre isso, aí sim entramos no texto, depois dessas questões preliminares, para falar de Davi. Davi e o caso do filho esquecido. Vocês lembram, lá em 1 Samuel capítulo 16, versículos 10 a 11, quando foi se procurar um novo rei, né? E aí Samuel então vai procurar os filhos de Jessé e Davi nem lá estava, né? Havia sido esquecido, deixado de lado. Jamais o pai havia imaginado que um dos possíveis escolhidos seria Davi. Olha o que o texto diz. Assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor. Né? Olha como é esquecido, ainda falta o menor, quer dizer, já vem no aspecto não só menor em todos os sentidos aqui, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos sentaremos até que ele venha aqui. Então a história de Davi já começa realmente de um fato que ele foi escolhido por Deus, né? Ele não foi nem apresentado a Samuel, mas ele foi escolhido por Deus. Mas aí, ao longo de toda a vida, ao longo do tempo, Davi se perdeu ao longo desse caminho. A escolha dele, não tenha dúvida, o Senhor, Deus tinha escolheu Davi. Mas por que Davi se perdeu ao longo do caminho? Precisamos caminhar nessa direção também. Por que não se entregou ao sentimento de inferioridade, à depressão, à ansiedade, à amargura da alma ou endeusamento do sucesso? Por que Davi não agiu dessa maneira? E aí nós vamos encontrar essas pistas, ou por que ele não agiu dessa maneira e porque o que nós podemos aproveitar de tudo isso para combater esses males do coração. Primeiro, Davi acreditou que havia sido desejado ou escolhido por Deus.
Salmo 139, versículos de 14 a 16, diz: eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Olha que interessante, nós não estamos aqui por acaso, né? Você não é obra do acaso, eu não sou obra do acaso. Nós temos um propósito, Deus nos trouxe a esse mundo, nos permitiu estar nesse mundo para um determinado propósito. Davi enxergava isso. E aí ele já começa a combater esses males, né? Ele já começa a agir de forma a combater o coração ferido. É isso que nós precisamos fazer. Acreditar que nós fomos escolhidos por Deus, temos oportunidade dada por Deus. Isso já ajuda muito. Segundo, Davi acreditou que havia sido criado por Deus como um ser único e especial. Todos nós somos únicos, né? Começa pelo nosso DNA, né? A nossa digital. Nós somos únicos, nós somos especiais, sim. E ele diz isso no Salmo 8, versículos de 3 a 5. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites, contudo, pouco abaixo de Deus o fizestes, de glória e de honra o coroastes. Davi acredita que realmente ele foi criado por Deus para um propósito especial. Ele acredita, ele crê que ele é importante, que Deus cuida dele, né? Que ele é especial. Isso deve fazer parte da nossa vida para combater os males do coração. Nós temos alguém que está sempre ao nosso lado. Nós temos um Pai que cuida em todos os momentos, mesmo quando nós pecamos, quando nós saímos do caminho que Ele havia determinado, traçado. A outra questão que nós podemos destacar é que Davi acreditou que com o auxílio de Deus ele poderia realizar grandes coisas. A questão dos males do coração, o coração ferido, às vezes porque nós nos decepcionamos, né? Quando tentamos realizar algo e não conseguimos, é porque muitas vezes nós confiamos nas nossas próprias forças, na nossa capacidade humana, e aí nós não conseguimos atingir aquilo que nós mesmos havíamos propostos, ou o objetivo não foi atingido. Davi confia no Deus Todo-Poderoso para realizar grandes coisas. Talvez isso também seja um momento especial da gente começar a entender que eu vejo na questão, me permitam aqui um parênteses, na questão de igreja, de comunidade, né, aquela preocupação, tantas, mas em especial do crescimento, crescimento numérico, mas nós esquecemos que nós precisamos ser usados por Deus, nos dedicar, trabalhar, mas quem vai realizar a obra é o próprio Deus através da ação do Espírito Santo. Davi diz o seguinte no Salmo 37, versículos de 4 a 5. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Olha aí, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele vai nos direcionar, Ele vai dar o norte, Ele vai usar a nossa vida, mesmo que quando somos limitados, mesmo quando nós temos dificuldades, né? Salmo 142, versículos 1 e 2, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz suplico, derramo perante Ele a minha queixa, diante dEle exponho
as minhas ou a minha tribulação. Davi decidiu derramar a sua alma perante Deus para combater os males do coração, da alma. Nós precisamos nos derramar diante de Deus. No estudo anterior falamos sobre a oração. Precisamos usar essa ferramenta, mais uma vez repito. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Derramo perante Ele a minha queixa, diante dEle exponho a minha tribulação. Olha, com essa atitude nós vamos combater com certeza os males do coração. Continuamos ainda na vida de Davi. Davi decidiu acreditar no socorro do Senhor. Estava angustiado, havia pecado, mesmo tendo sido escolhido por Deus. E aí, Davi então vai se socorrer a quem? Aonde? Outra dificuldade que nós temos hoje é quando sentimos esses males do coração, na alma, na mente. Às vezes nós estamos recorrendo ao remédio errado, a pessoa errada, buscando em coisas que não vão preencher, não vão combater esses males. Davi diz, e ele fala, Salmo 34, versículos 17 a 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitos são, ou muitas, melhor dizendo, são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor te livra. Glórias a Deus por isso. Davi aqui realmente vai buscar o socorro, vai buscar a cura naquele que tem a cura e tem o socorro, o Senhor. Davi também decidiu que naquilo em que ele não pudesse entender, ele apenas iria confiar. Deus ia direcionar, ia confiar nele, ia dar oportunidade para ele. Salmo 131, versículos de 1 a 3. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma. Qual criança desmamada sobre o seio da sua mãe, qual criança desmamada está a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi decide confiar no Senhor. É importante realmente essa confiança, para confiança e dependência, né? Podemos acrescentar, para curar os males do coração. Nós podemos continuar doentes ou podemos fazer como Davi. O Senhor tem uma provisão de cura para o nosso coração. Os doentes e sofredores são os favoritos de Deus, diz Basileia Slink. Uma frase muito interessante. Os doentes e sofredores são os favoritos de Deus. Jesus dizia o quê no seu ministério? Não vim para os sãos, mas vim para os doentes. Não vim para aqueles que não precisam de cura. O Senhor tem uma provisão de cura para o nosso coração. Se você quer curar os males do coração, se você tem estado com o coração ferido, independente dos sintomas ou daquilo que tem acontecido com você, nossa oração deve ser como a oração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas sujeitos às dificuldades, sujeitos aos males do coração, da alma. Pecou, mas aí ele ora: lava-me, restitui-me e usa-me. Essa deve ser a nossa oração, essa deve ser a oração de confissão e arrependimento do Salmo 51. Essa deve ser a nossa busca, a nossa procura constante e incessante. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado.
O coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Lava-me, restitui-me e usa-me. Às vezes nós queremos ser usados, o ativismo toma conta da nossa vida e agora falando, direcionando aqueles que conhecem a Cristo, que fazem parte de uma comunidade, de igreja, e esse ativismo acaba nos fazendo aquela loucura, aquela corrida maluca, e aí sim nós somos contaminados com alguns males principais dele entre eles, né? A questão da decepção, às vezes na nossa visão de falta de reconhecimento e tantos outros. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós só vamos poder ser usados pelo Senhor na obra dele se realmente tivermos a cura dos males do coração. Eu não sei como anda a sua vida, eu não sei como você está nesse momento, mas com certeza esse estudo vai nos levar a refletir que é possível combater os males do coração. É possível transformar o coração ferido em um coração saudável se realmente buscarmos ao Senhor de todo o coração. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e a sua família. Se você fez aí alguma pergunta, se você tem alguma observação, com certeza nós já estamos respondendo para você. Se você tiver alguma dúvida, depois pode utilizar também os canais que nós temos nas redes sociais para que possamos ajudá-lo de alguma forma. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe você e a sua família e até a próxima quarta de estudo, se Ele mesmo nos permitir. Acompanhe as nossas programações. Às quartas, temos as quartas de estudo, às 20 horas, com transmissão pelo YouTube e pelo Facebook. No domingo, às 10 horas, temos o culto online, através do Facebook e do YouTube, e às 19, presencialmente e online. Será um grande prazer recebê-lo por aqui, mas devido à pandemia, seguimos com os nossos protocolos de segurança. Por isso, venha com a sua família, mas agende antes no 0800, que aparece aqui na tela. E a você, membro ou não da Batista Vila Formosa, muito obrigada por sua fidelidade. É através das suas contribuições que continuamos com os nossos projetos sociais, abençoando outras famílias. Então, muito obrigada por tudo e que Deus continue abençoando você e sua família.
você